Pode sentar, meu amigo. Seja bem-vindo, tá bom, Marcos? Obrigado. Tá aí, tá funcionando. Excelente tarde a todos. Prazer imenso estar aqui. Que legal. Tem algumas pessoas aqui que eu me lembro de ter visto em algum lugar. Bom, eu sou Marcos Londres, sou casado, tenho 45 anos. Hoje eu sou presidente do Grupo Londres. É uma empresa, é um grupo, na verdade, com 4 empresas, onde é uma transportadora, uma rede de loja, perfumaria e cosméticos, academia e uma escola de educação que é mentoria para empresários. É um prazer estar aqui, Jorge. Obrigado pelo convite. E quero hoje aqui, a expectativa do meu coração é que tudo que vocês forem ouvir aqui hoje, que sirva para, de alguma forma, né, gerar algo bom na mente e no coração de cada um. Além de servir também como impulso para que vocês voem ainda mais alto. Essa é a expectativa aqui. Gente, como eu falo para vocês, não tem ninguém aqui hoje como convidado que a história não impactou minha vida de alguma forma. Desde o Mota, desde o Ricardo. Não são histórias parecidas, cada uma com a sua peculiaridade, mas é o que a gente entende hoje do novo formato de educação empresarial. Hoje é mais fácil a gente aprender com erros e acertos que eles tiveram e que pode estar passando insight para a gente não errar na nossa empresa, no nosso dia a dia daqui para frente. Então, seja bem-vindo, Marcos. Isso é uma atualização que a gente tem nos eventos que a gente passa. Hoje o empresário está cada dia mais sem tempo, não tem tempo para nada, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para participar desses ambientes aqui. E só um dado muito incrível para vocês, gente. Apenas 1% das pessoas do Brasil se interessam por educação empresarial. 1% de 220 milhões de pessoas. Sinta-se honrado de vocês estarem aqui. E mais uma coisa, tirem bom proveito. Tem uma folha e papel aí, caneta, gente, anotem. Muita gente entra aqui, as informações entram no ouvido, saem no outro. E a gente aprende nas mentorias que a gente faz, nas aulas que a gente tem, que quem não anota não aprende. Então, tem gente aí que vem aqui, fica no celular, não honra o cara que está dedicando seu tempo aqui para passar alguma coisa para vocês, fica apenas, não desliga lá de fora, fica resolvendo. Ninguém, não vai ter nenhum problema que vai mudar a vida de vocês se vocês pararem 10 minutinhos aí e não responder o celular e prestar atenção no que ele tem para entregar aqui. Então, é só um toque que eu estou dando para vocês aí. Vamos anotar, vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar esse ambiente. É um ambiente de conhecer pessoas novas. A gente está vivendo num mundo onde pessoas estão doentes por causa de celular. O celular ele vicia mais que cocaína. Então, a gente não desgruda disso aqui, gente. A gente acorda já com o celular e dorme com o celular. Então, vamos aproveitar esse momento aqui, vamos desligar um pouquinho, põe no modo avião e vamos escutar o que o Marcos tem para a vida da gente. Mais uma vez, seja bem-vindo, é uma honra o senhor dedicar o seu tempo de estar aqui para que pessoas aprendam um pouquinho com a sua história. Tá bom? Legal. Vamos lá, gente. Bora. Para começar aqui, eu queria perguntar para o Marcos. Marcos, você perdeu seus pais muito cedo e viveu coisas que poderiam ter feito você desistir da vida. Em algum momento você olhou para a sua história e pensou, por que isso aconteceu comigo? Bom, para quem não me conhece, eu precisei, inclusive, perdoar uma situação tanto quanto difícil de se entender. Aos 9 anos de idade, meu pai me espancou, porque eu tomei um simples danoninho, e a partir de então eu fugi de casa e fui morar nas ruas. E nesse período, nesse processo, eu dormi em marquise de supermercado, em coreto de praça pública, eu tive que comer do lixo para sobreviver. Então, em momentos como esse, quando eu estava passando por situações como essa, eu olhava e falava, cara, não é possível sair de um negócio desse não. Assim,
era muito escuro. É difícil de você imaginar uma realidade diferente, uma vez que você a única preocupação que você tem no dia, e a única e a maior, é sobreviver. Então, às vezes ia dormir e não sabia se ia acordar no dia seguinte, por exemplo. Então, em momentos como esse, é muito difícil da pessoa ela conseguir acreditar de um todo. Ainda mais sendo criança, no meu caso ali, tendo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Olha só, é muito tempo, né? Nós estamos falando aí de um tempo de morar nas ruas ali na casa de 10 anos. É bastante tempo. Então, nesse processo, é difícil de você visualizar coisas diferentes. Mas o que muda é as decisões. Acho que o que mudou para mim foi as decisões, foi as escolhas. Então, eu, desde muito cedo, entendi que precisava fazer algumas escolhas. Por exemplo, não se envolver com drogas químicas. E quando eu começava a beber, já parava rápido. Eu via, para se sentir pertencente, tinha que fumar cigarro. Então eu fumava cigarro, mas não, mas esse negócio tem muito a ver comigo. Parava rápido também. A galera tinha muito hábito na época, quando eu ainda era menino, de cheirar cola. Existia uma epidemia da molecada cheirar cola. Eu olhava aquilo, putz, isso aqui não tem nada a ver comigo. Então as decisões, as escolhas foram fazendo com que eu trilhasse um caminho diferente, a qual ali a rua estava proporcionando. Então, em relação aos meus pais, né, minha mãe faleceu, eu tinha 5 anos de idade. E, aliás, foi por isso, inclusive, que aí meu pai casou novamente. E os maus tratos começaram a acontecer, porque a mulher não aceitou a mim e meu irmão e tal. E aí, a partir daí, as coisas começaram a ficar um tanto quanto difícil para a gente sobreviver. Eu penso que, na minha vida, ô Jorge, o que fez a diferença de fato foi depois que eu entendi que, por mais que meu pai tinha feito o que fez, eu precisaria perdoá-lo. E eu fiz isso um ano, mais ou menos, após ter saído das ruas. Eu saí das ruas ali 18 para 19 anos. Ali, o ano era 1998, 99, por ali. E logo em 2000, ali, 2000, eu já estava com esse sentimento de ter que perdoá-lo. E eu tinha isso no meu coração de que eu precisava perdoá-lo, independente do que ele tinha feito comigo. Porque eu entendia que um dia eu teria um filho, ou filhos. E, e se eu errasse, quem é que tem filhos? Eita, quase que unânime. É, e aí, assim, qual é a ideia? Se vocês errarem com os filhos de vocês, vocês gostariam de ser perdoado? Levanta a mão, quem gostaria? É, independente do erro que você cometeu, você gostaria de ser perdoado? Né? E aí a ideia é, então por que a gente não perdoa? Se você gostaria de ser perdoado independente do erro que você cometeu, então por que você também não libera o perdão? E quando eu sou um cara evangélico, graças a Deus, e era o Espírito Santo falando no meu coração isso. Eu não entendia, mas era. Na época eu não entendia, mas era, e aí eu liberei o perdão. E a partir daí, eu tenho para mim que as coisas começaram a mudar na minha vida, o Jorge. Eu acho que o perdão é um caminho que vai fazer a gente tirar a âncora dos nossos pés. Muito forte, hein? Qual momento você percebeu que poderia mudar o seu passado, que não poderia mudar o seu passado, mas que poderia mudar completamente o seu futuro? Eu percebi isso em algumas situações. Uma delas, na verdade, as duas principais foram através de uma humilhação. A primeira foi que eu estava uns 4 dias sem comer, eu tinha uns 12 para 13 anos de idade e eu fui até um restaurante que colocava comida após o almoço.
lá assim, colocava no lixo, e eu fui nesse lugar para arrumar alguma coisa para comer. E nesse lugar, quando eu encontrei uma comida ali que eu levei até a boca, eu olho para frente, tinha uma menina da época da escola, que eu estudei com ela, e ela estava a 3, 4 metros de mim, me viu, me reconheceu naquela situação. Eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, então eu já sabia o que era vergonha e dignidade. E aí eu, naquela hora, me senti sem dignidade alguma. E ela me viu, me reconheceu, e ela estava com a mãe dela, saiu andando, a mãe dela puxou ela para uma outra direção e tal. E, e aí, naquele dia, o mundo desabou na minha cabeça, eu saí andando sem direção, e eu naquele dia pensei até em me matar, em jogar na frente do trem, que eu estava bem próximo da linha do trem. E naquele dia eu precisei tomar uma decisão. E quando eu tomei a decisão foi dizer o seguinte: eu não importa o que vai acontecer, mas eu vou sair daqui e ninguém nunca mais vai me ver nessa situação. Então essa foi a primeira ideia que eu teve um despertar, que eu falei, cara, vou ter que fazer alguma coisa diferente. Vou ter que fazer alguma coisa diferente. O quê? Eu não sei, mas eu vou fazer. E eu comecei a fazer mesmo. Então eu comecei a morar em casa abandonada, arrumava roupa em brechó, comecei a tomar conta de carro, capinar terreno, esvaziei até fossa para arrumar um dinheiro. Mas eu não era mais visto como mendigo. Eu era visto como menino pobre, mas não como mendigo. E ali eu entendi, falei, olha, dá para fazer diferente. Dá para fazer diferente. E o tempo se passou, o segundo caso foi, eu já tinha ali meus 18 para 19 anos, estava trabalhando de ajudante de motorista para um dos caminhoneiros que tinha uma indústria química perto lá da onde um barraquinho que eu fui morar. E esse cara me humilhou porque eu não abri a tampa do caminhão por alguns segundos ali. E esse cara me chamou de burro, de inválido, de imprestável, porque eu demorei segundos para abrir uma tampa do caminhão para ele poder estacionar. E nesse momento eu falei para ele, cara, que loucura você me chamar, me humilhar desse jeito aqui. Aí ele falou assim para mim, mas você é burro mesmo, ninguém mandou você não estudar. Não foi legal o jeito que ele falou, mas ele não estava errado. Eu não tinha estudado mesmo, nessa ocasião eu estava ali com os meus 19 anos, e então eu estava na quarta série da escola, que foi quando eu saí da casa dos meus pais. Eu falei, puxa vida, então, realmente, mas se o preço que tem a pagar para não ter que passar por isso é estudar, eu vou pagar o preço. E aí eu voltei a estudar. Então, esses momentos me fez enxergar que existiam as possibilidades, que as coisas poderiam ser feitas diferente, uma vez que você estiver disposto a pagar o preço. Então a ideia é, esteja disposto a pagar o preço pela vida que você quer, por aquilo que você almeja ter, porque você vai pagar o preço por prosperar, por ter riquezas, por ter família boa, saúde boa, e você também vai pagar um preço por não ter nada disso. Aí você que escolhe qual preço você vai decidir pagar. Show de bola. Amigo, tem empresário aqui, na maioria, que trabalha muito, né? Mas sente que não sai do lugar. O que você precisou mudar primeiro? Sua realidade ou a sua mentalidade? Ah, no primeiro momento, que um amigo meu até falou, cara, você não veio do zero, você veio do subsolo, né? Então foi genial quando ele me falou isso, Jorge. Eu falei, cara, que. Menos zero, né? Seria Menos cômico. zero. Seria cômico se não fosse trágico, né? Mas tudo bem. E, e aí, então, partindo disso, no meu caso, eu precisei mudar primeiro a minha realidade. Mas eu penso que aí vai naquela história de que quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Mas eu penso que para mim mudar a minha realidade, eu já deveria ter uma mentalidade diferente. Talvez eu não conseguia entender. Mas visto uma vez que as coisas básicas já estão sendo supridas, aí a sua mentalidade precisa ser acionada primeiro. Porque senão o medo vai te dominar. A escassez vai te dominar. A ansiedade ou a depressão vai te dominar. Então, eu penso que, uma vez que a necessidade básica, eu não estou falando de luxo aqui não, ela foi atendida, a partir daí, a mentalidade precisa acionar. Porque o que você é hoje é o reflexo da mentalidade da mentalidade e do que você fez até aqui. O que você tem hoje é isso, é reflexo disso, da sua mentalidade e do que você fez até aqui. Mas se aquilo que você sonha,
ele vai estar ligado diretamente àquilo que você decidir ser a partir de agora. Percebe? Então, o que você teve de mentalidade, força do braço, saúde física, te trouxe até aqui. Mas, dependendo do seu sonho, ele vai estar ligado diretamente. Por que depende? Eu vou explicar para vocês, mas ele vai estar ligado diretamente em quem você vai decidir se tornar daqui em diante. Por quê? Por que eu estou dizendo que depende do sonho? Porque dependendo do seu grau de esforço, da onde você quer chegar, basta você ficar parado. Basta ficar parado, basta ficar no mesmo lugar, fazendo exatamente do mesmo jeito. Einstein já dizia, né? Insanidade é fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Então, por que para você se tornar um milionário, você precisa andar pelo menos com uma meia dúzia ou 10? Por quê? Não ter acreditado? Quer ser um milionário, anda com 9, que você vai ser o 10º? Certo? Por que você precisa de 10? Agora, se você quer ser um fracassado, porque você anda só com um. Um só. Para você entender que o ambiente ele faz total diferença. É impossível você cultivar a disciplina num ambiente caótico. Seria o mesmo que tentar montar um castelo de cartas em meio ao vendaval. Vale a pena pensar que a força de vontade é um recurso frágil e limitado. Ele acaba, é tipo um combustível. Você precisa ficar abastecendo o tempo todo. Então eu penso que se você quer ir para um próximo nível, cuide do seu ambiente. Quer fortalecer sua disciplina? Cuide do ambiente. Porque uma leve mudança no seu ambiente vai fazer uma grande diferença na sua forma de pensar, de agir e de conviver. Muito bom. Marcos, quando você decidiu financiar seu primeiro caminhão, você tinha muito mais coragem do que recursos. O que você enxergava naquele momento que outras pessoas não conseguiram enxergar? Eu enxergava uma forma de mudar a minha realidade. Era isso que eu enxergava. O jeito, vi uma possibilidade de mudar a minha realidade ali. E, de fato, eu só tinha coragem. Mesmo, de fato. Porque quando eu comprei o caminhão, ele valia 100 mil reais na época. E para financiar isso, nós estamos falando de ser 2006. Para financiar o caminhão, você tinha que ter endereço fixo, telefone fixo. Na época existia telefone fixo. Tem uma galera nova. Endereço fixo, telefone fixo, ser do ramo, ter faturamento. Eu tinha tudo isso, mas estava faltando. Eu tinha tudo, mas faltava tudo também. Endereço fixo, tem, mas está faltando. É do ramo? Tem, mas está faltando. É habilitação? Tem, mas está faltando. Tinha tudo, mas está faltando tudo também. Só tinha coragem. Então, eu penso que a coragem, para você ser exponencial, você vai precisar de 3 coisas. Visão, onde você quer chegar. Coragem, porque para você sair da onde você está, você tem que sair da zona de conforto e isso exige coragem mais disciplina. E depois competência. Porque um tolo motivado é um perigo. Então, de fato, você precisa das 3 coisas. Visão, saber onde você quer chegar. Coragem para mudar, fazer diferente. E depois competência para executar tudo isso. Você sentiu medo de dar errado? Não. Não. Não, porque eu entendi que uma que é o seguinte, quando você não tem nada a perder, você não pode ficar com medo de apostar. E outra que é o seguinte, eu não tinha plano B. Qualquer coisa que nós aqui pensar e achar que vai dar errado é porque você inconscientemente tem um plano B. Porque se você não tiver um plano B, você não vai pensar na possibilidade de dar errado. Não tem plano B. Quem aqui corre? Ok, quase ninguém. Eu também não. Também não. E aí, assim, pensa. Se amanhã qualquer um de nós aqui passar num cardiologista e ele dizer o seguinte, você está com um problema no coração aqui, você precisa melhorar alguma coisa,
E se você não começar a correr 1, 2, 3 não conseguir correr 5 quilômetros por dia nos próximos 6 meses, você morre no 7º mês. Quem é que começa a correr no dia seguinte? E quem corre 10? Para garantir que não morre mesmo. Certo? Então, você precisa entender o motivo. Porque assim, então, vamos lá. Correr não é o problema. É o motivo que te faz correr ou não. Acordar cedo, às vezes, para algumas pessoas é problema. Mas quando é para fazer uma viagem legal, alguma coisa que é do interesse, não é. Percebe? Então é sobre isso. Muito bom. É, Marcos, em que momento você percebeu que as pessoas e os ambientes ao seu redor poderiam acelerar ou atrasar o seu crescimento? Quando eu me vi estagnado. Quando eu estava no lugar onde eu era o maior ou o melhor. Era o mais inteligente, era, Que prosperou. era o prosperou. E aí isso massageia um pouco o ego. Né? Bem, tô bem na Não, tô fita. bem, galera. Ô, pô, ó o Marquinhos, ó o carango dele, ó o Marquinhos. Viajando E aí pra você começa. fora. Você fala, opa, nossa, tô ficando. Tô no shape, entendeu? O ego, né, cara? Mas isso é perigoso. Demais. Isso é perigoso. Isso não funciona. Então, aí, nesse momento, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E a vida empresarial ela é muito solitária. E vim da realidade que eu vim, às vezes sei lá, tava com um problema, sei lá, com alguma, que nem na pandemia, por exemplo, eu fiquei com mais de 40 caminhões parados, gente. Irmão, tipo, eu tinha naquela época uns, sei lá, uns 300 mil reais de parcela de alguns caminhões que ainda estavam financiados. Parou. Parou. E aí eu vou falar com quem? Como é que eu. Aí às vezes eu ia falar com o brother e o cara tá chorando porque não tinha 1.500 conto pra pagar o aluguel. Eu falei, misericórdia. Como é que eu vou falar pra esse cara que eu tô com 300 mil reais de parcela pra pagar aqui, mais funcionário, um monte de coisa, custo fixo ali pelo menos de 700 mil? Como é que eu vou falar isso pra um cara que tá chorando pra arrumar 1.500 conto? Então, o ambiente, ele é muito desafiador nesse sentido, porque para você ficar no mesmo lugar, basta continuar sem fazer nada. Só que o problema é que você não fica no mesmo lugar. Quando você para, você fica para trás, porque tudo foi para frente. Esse é o problema. Então, o poder do ambiente, ele tem que ser um lugar que te impulsiona, que te provoca a ser melhor. Que você olha e fala, cara, meu Deus, as mentorias que eu participo, dos caras, rapaz, mano, começa a falar com os caras. Nossa, você fala, meu Deus, eu preciso correr muito. Meu Deus, como eu ainda tô atrasado nesse quesito. Assim, cada um que você conecta, você vê que existe um mundo à parte que você ainda não viveu. E o que a gente vê nesses Ó, mentores, grudou no meu bagulho aqui, ó. Ó, se liga, ó. Ó. o que você vê hoje é que esses caras não param, né, cara? A gente vê, eles estão em movimento o tempo todo. Você pega hoje. Vamos citar três aqui que você acompanha também. Flávio Augusto e J.K. Carneiro. Eles precisam fazer o que eles fazem? É por questão financeira. Não mais, né? Não mais nem de longe. E os caras param em algum a momento. 150 milhões de gerações, se não fizer cagada, vive Você com já viu dinheiro. eles pararem? Não para. Não É por para, propósito, cara. né? É por propósito. É diferente. E aí, cara, hoje muitos empresários eles são bons no que fazem, mas ninguém sabe o que eles existem. O que significa posicionar de verdade? Posicionar de verdade é ser visto, é ser autoridade, é ser reconhecido dentro daquilo que você faz. Isso é um posicionamento. As pessoas não compram o melhor, elas compram aquilo que elas confiam. Então, se você é um empresário que aquilo que produto ou serviço que você entrega ou vende e tal, se você é autoridade naquilo, se sua marca representa confiança, as pessoas vão comprar de você. Eu acho que o posicionamento é isso. E como é que você se posiciona? É estando, por exemplo, alocado no lugar certo. Se você pegar um relógio muito caro, um Rolex, sei lá, um Patek Philippe, colocar lá na 25 de março, quem vai acreditar que é verdadeiro? Já fizeram? Sério?
Não, então, quem vai acreditar? Entendeu? Então não faz muito sentido. Então a ideia é que, por isso que para você, que por exemplo, rapidinho, quem conhece aqui, por exemplo, a Chanel, bolsa, marca Chanel, Louis Vuitton, esses caras. Ok, não esqueci de nome, né? Tem bolsa da Chanel, por exemplo, Louis Vuitton, esse cara que é 50 conto, 100 conto, até mais. E normalmente é couro de jacaré, crocodilo, essas paradas. Só que, de repente, a Zara também vende bolsa de couro de crocodilo. Por que da Zara é 1.500 conto, 1.000 conto, e de uma Louis Vuitton, de uma Chanel é 100 mil? Posicionamento. Posicionamento. O posicionamento está ligado diretamente quem você quer atender, com quem você fala. Perfil do seu cliente. Perfil do seu cliente. Você escolhe quem você quer atender. E não o contrário. Percebe? Isso é posicionamento. É igual essas marcas que você tem que entrar na fila para você comprar, né? Rolex é uma delas. Hermes. Hermes, você precisa, Rolex precisa, Chanel. Isso daí você tem que ter pedigree, irmão. Você não chega lá e compra, não, tem que ter gente. pedigree. Você chega lá na loja, eu tava acho que na Suíça, um tempo atrás aí, na loja da Rolex, tinha Rolex lá na vitrine e o cara não podia vender. Eu não ia comprar mesmo, né? Mas não podia vender. Tava só metendo um louco. Mas só orçamento, pai. só orçamento pra aguçar. Mas tava lá e não pode vender. Tem que entrar numa fila. Se você não teve pais, avós, alguém que já comprou, você tem que entrar numa fila e esperar. Se ligou? É loucura isso, loucura. Né? Mas é posicionamento. Isso posicionamento. É posicionamento, viu, gente? Qual é a diferença entre alguém que trabalha para sobreviver e um empresário que começa a construir algo que realmente pode crescer? Repete a pergunta. Qual a diferença entre quem trabalha para sobreviver, aquele cara que ganha R$ 1.500 para pagar o aluguel ali e tá chorando pitanga, ou quem realmente estava devendo 300 mil, mas sabia o que queria construir? É um negócio chamado esforço inteligente. Vamos pensar que dentro do seu segmento existe aí alguém que produz 10 vezes o que você produz. Qual é o seu segmento, querido? Telecomunicações. Vamos? Provedor de internet. Tem alguém que produz 10 vezes o que você produz hoje? Com algum concorrente? Tem. Ok. Esse cara, ele é 10 vezes mais inteligente que você? Por ele ter escala, se você pegar um número arbitrário de 100, ele então, vezes 10, ele é 1.000 vezes mais inteligente, mais forte, mais perto que você? Percebe? Então, como que ele conseguiu fazer esse volume? Ele colocou foco naquilo que é convexo. Naquilo que gira ponteiro. Ele saiu daquela operaçãozinha básica e colocou o tempo dele, que é um tempo estratégico, naquilo que gira ponteiro de fato no negócio dele. Percebe? Então é sobre o modelo de negócio e foi modelo pra de cima. negócio e sobre onde você coloca a sua atenção. Onde você coloca a sua atenção, cresce. E esteja disposto a pagar o preço. A diferença é que quando o empresário começa, ele não investe em educação empresarial, em ambientes e tudo mais, porque está começando. Aí ele fica na metade do caminho ali e tal, ele ainda não investe porque ele está na metade do caminho. Aí ele está grande, ele não investe porque ele está grande. Mas que momento esse cara vai fazer alguma coisa, cara? Nunca dá, percebe? Oi? Aí, às vezes, pode acontecer de perder tudo, ou pelo menos ficar estagnado. Porque, às vezes, perde tudo e, às vezes, a concorrência chega e vai sucumbir esse cara. Cadê a Kodak? Cadê? Cadê a Nokia? A Nokia tinha 70% dos celulares do mundo. Aí entrou em onda que não queria fazer os telefones touchscreen, que não era aquilo, era loucura, né? não quis atualizar, sumiu. Então entra no loop de atualização, porque senão vai ficar para trás. Que nem eu disse, se você ficar parado, você não ficou no mesmo lugar. Você ficou para trás porque tudo foi para frente.
Agora eu tenho uma provocação para fazer para a galera, viu, gente? Se você pudesse entrar na cabeça de cada empresário que está aqui hoje, Marcos, e tirar apenas uma crença que está impedindo essa pessoa de crescer, qual a crença você tiraria? De não tentar, achar que não consegue antes de tentar. Então é o medo. Acho que é a crença do medo, a crença da síndrome do impostor. Penso que isso é um assassino de sonhos, porque se você não se sente pertencente, merecedor, de repente porque sua história foi ruim, de repente porque você não teve condições, de repente porque você tomou um golpe de alguém, sei lá, você foi atravessar um deserto e no meio do deserto uma serpente ainda te mordeu, as coisas foram ruins, nesse momento você começa a desacreditar. E é aí que mora o perigo. Porque até para mim, que sou um cara cristão e tudo, Deus disse que você terá aflições na terra. Ele disse. Lugar nenhum fala que vai ser fácil, Em né? lugar nenhum fala. Então, quando você passa por uma dificuldade, a partir dali você começa a se definir através daquela dificuldade, esse é o problema. Acho que é aí que mora o problema. Então, a ideia é o seguinte: passou por uma dificuldade, que ela sirva como trampolim para a próxima. Muito bom. E aí, gente, estão gostando? Mas já tá acabando, tá? O homem não tem tempo, gente. O tempo dele tá aqui doido já. Por mim, eu ficava aqui até 5 horas da tarde batendo papo. Mas vamos lá para fechar uma pergunta aqui, meu amigo. Marcos, olhando para aquele menino que sofreu, passou fome, enfrentou rejeição, o que você diria para ele hoje? Continua que vale a pena. Uau. Continua que vale a pena. Cara, vale a pena. Valeu a pena. Tipo, valeu a pena. Valeu a pena. Porque eu olho para trás. Inclusive, ontem eu fui visitar uma comunidade. Não sei quem me segue no Instagram aqui. Quem me seguir pode ir lá olhar. Uma comunidade de invasão muito. Mas, cara, eu fui muito pobre, mas aqueles caras eram mais pobres que eu. Eles conseguiram ganhar. Estava debaixo do subsolo. É, isso. Isso. Cara, que loucura, mas era muito assim, irmão. É muito assim. Quando eu fui morar nesse barraquinho e tal, era 4 paredes levantadas, um telhado em cima. Chão batido e banheiro. Tem, mas tá faltando. E vaso sanitário. Tem, mas tá faltando também. Então, quer dizer, era só pra vocês terem a ideia do que eu tô dizendo. Mas essa galera era barraquinho de madeira, madeirite, plástico, chão batido nossa, cara, 15 metros quadrados, com 6 crianças dentro. Nossa, uma loucura. Aí, meu Deus, cara, começa a olhar. Jesus, precisa fazer diferente. E aí, quando eu tenho oportunidade de falar, cara, não desista. Eu passei, eu vi tudo isso, senti na pele, inclusive. Então hoje eu olho e falo, cara, valeu a pena. Até porque, se eu estou aqui hoje, muito provavelmente é porque eu passei por tudo isso. E hoje eu posso estar aqui abençoando a vida de vocês, dizendo, cara, não importa de onde você veio, importa para onde você está indo. Não importa o momento que você está passando aqui agora, não importa o que você vai fazer disso. Visão, coragem e competência. É o que vai tirar qualquer um da onde está e levar para o próximo nível. Essa é a minha visão. Então, vale a pena. Eu diria para esse menino, continue que vale a pena. Então, eu vou dizer para vocês, continue, que vai valer a pena. Muito obrigado, gente. Foi incrível. Eu vou só deixar aqui para suas considerações finais. Pode dar um recado, pode falar o que Deus tocar no seu coração para essa galera que está aqui. Não pode fazer pergunta, ela está perguntando. Pode. O meu tempo está estourado, mas eu vou deixar. Então, eu estava aqui pensando, a gente lida com tantas pessoas que fala Qual é o que seu nome, querida? Ana Me perdoe. Paula, Ana Paula. que fala sobre traumas, que os traumas, né, paralisam, que o marco da vida das pessoas tem que ser um marco de superar isso para conseguir alcançar vários níveis, né? Outros níveis, talvez. E aí eu estava te olhando, eu falei, meu Deus,
Senhor Jesus, eu estou de frente de um milagre. Por quê? Quantos traumas, você falou do perdão do seu pai, mas você não falou de um processo, de todos os processos, a ramificação que esse sair de casa trouxe para você. Eu queria que você falasse assim, se pudesse, né? Como que você superou tantos desafios É, emocionais, tá? tá. Bom, primeiro era a vontade de vencer. Primeiro, assim, eu tinha um porquê muito forte. Eu tinha um porquê muito forte. E depois esse porquê se tornou o pra quem muito forte. Depois que meus filhos e tal. E foi muito dolorido para mim, ainda não é mais, mas ainda é um gatilho, questão de tipo de rejeição, abandono, maus tratos, tentativa de abuso, foram vários. E o que não deixava eu sucumbir, de fato, era a vontade. Eu nem sei como que eu vou mensurar o tamanho dessa vontade de querer vencer. Tinha uma vontade muito grande de vencer, mas muito grande, mas muito grande. Então, logo, eu buscava, por exemplo, livro de autoajuda. Eu buscava ir à igreja. Eu buscava ter acesso a informações que me fariam sair daquele estado emocional e conseguir seguir em frente. Então, eu visualizava o seguinte: eu quero uma mulher legalzinha para me casar. Mas para mim, querer uma mulher legalzinha para me casar, eu tenho que estar filé, né? Tá no shape. Então, o que eu fazia? Eu acreditava nisso e corria. Aí eu vi um carro muito legal. Acho que carro lindo, com um carro daquele deve ser muito legal. Eu corria para tentar. Eu não tinha ainda, mas aquilo era um fator de decisão para que eu continuasse. Depois, com condições, eu fui pagar terapia, fiz terapia por muitos anos. Eu não dormia, assim, a primeira noite que eu precisei na rua, primeira noite, quando eu fugi de casa, eu cheguei numa praça, 9 anos de idade, com uma sacolinha na mão, sacolinha com roupa, sacolinha do mercado. Entrei naquele coreto, começou a escurecer, começou a ficar de noite, fui, e agora? Era a primeira noite, nem papelão, nessas coisas eu tinha ainda. E eu fiquei com medo dos outros me matarem. Eu tenho 45 anos, há 35 anos atrás, uma criança de 9, 10 anos era criança pra caramba, era muito mais criança do que hoje. Então, as 3 primeiras noites eu não conseguia dormir. Então, tudo isso eu precisei ressignificar para não pirar. Só que depois, no passar do tempo, essas coisas voltam. De alguma forma. De alguma forma, essa bolha, ela volta. E aí eu precisava. Explodiu em vários lugares. Vários lugares. Era um cara que por uma briga comigo era muito fácil. Era muito revoltado. Tinha uma época que eu virei anticristo. Tal, não acreditava em Deus. Fiquei meio endemoniado e tal. Mas depois passou. Mas então, assim, foi a questão mesmo de eu tentar me manter vivo. Depois eu tive que fazer terapia por muitos anos. Aí agora eu tenho um pastor maravilhoso, que além de ser meu pastor, é meu amigo. E aí também minha esposa me ajuda muito. E aí a rede, as pessoas próximas foram me dando essa base. É uma história muito longa, porque nós estamos falando de 10 anos, né? De muita coisa. Mas eu não me viciei em nenhum tipo de pornografia, de bebida, de álcool. Então, graças a Deus, até aqui o Senhor tem me sustentado. Muito bom. Marcos, só para finalizar, eu queria que você falasse para aquelas pessoas que estão aqui hoje e às vezes ficam com dúvida de participar de ambientes como esse, ambientes de empresários, o que ele participando vai estar agregando de crescimento na vida dele? É assim, né? Dizem, e eu acredito, que nós somos a média das pessoas que a gente mais convive e tal. Mas não só isso. Também dos podcasts que a gente escuta, dos livros que a gente lê, do tipo de programa de televisão, de repente. Tudo isso são formadores de opiniões.
Só que num mundo tão digitalizado quanto o nosso, onde ele aproximou quem estava longe, mas distanciou quem estava perto, percebe para você ver. Você consegue falar com gente lá no Japão agora, mas às vezes o seu vizinho você não sabe nem o nome. Então, esse ambientes como esse que eu frequento, inclusive, né, graças a Deus por isso, é onde você se conecta com pessoas, primeiro, que vai puxar a corda para você. Primeiro, é alguém que vai estar numa posição de puxar a corda para você. Já trilhou um caminho que você, a qual está tentando trilhar. Segundo, você também vai encontrar pessoas a qual você vai precisar puxar a corda para elas. Olha que legal. E aí se torna uma unidade. E aí, cara, tenta rasgar uma folha. Você consegue, mas tenta rasgar um livro inteiro. Percebe? Então, se você está buscando, às vezes, fazer network, um monte de coisa com quem não te conhece, estando num ambiente desse aqui, você já não precisa mais tentar provar nada para ninguém. Porque só por estar, você já está dizendo porque você veio. Já está dizendo, olha, eu estou buscando a minha melhor. Estar em ambiente como esse é um sinal claro de que eu estou buscando o meu melhor. Pode não ter chegado ainda, mas eu estou buscando. Logo, as pessoas não compram de quem, do que elas gostam, elas compram aquelas que elas confiam. Então, se vocês estão em ambientes como esse, automaticamente vocês vão se tornar mais confiáveis aos olhos, não só dos colegas, mas também quem olha e fala, caramba, essa pessoa, como é que ela conecta com o Jorge? Como é que ela conecta com o Marcos? Como é que ela conecta com a galera? Porque ela está próxima. Você sabia que você está a 5 pessoas de qualquer pessoa do mundo? Quem sabia disso? Aí imagina uma pessoa do mundo aí que você queria conectar. Vê quanto tempo se tem 5 pessoas aí que poderia uma ligação resolver seu problema. Então pensa. Se você está a 5 pessoas de qualquer pessoa do mundo, dá uma olhadinha na sua agenda e vê aí se você quisesse conectar com alguém, se ia demorar ou não, se ia ter como chegar ou não. Esse é o poder do ambiente. Tony Robbins diz que é o seguinte: mude seu ambiente e a sua disciplina cresce automaticamente. Olha que loucura. Olha que doideira. Mude o ambiente e a disciplina automaticamente ela vai modelar. Então, se alguém chamar você para ir para a Lua, cara, não tem de escolher um assento não, só vai. Muito obrigado, gente. Peraí, a última aqui que ele pediu. Com carinho. Umas 3 últimas. É que nem os pingus no bar, né? A saideira, né? Cara, parabéns pela história Brincadeira, irmão, inspiradora. brincadeira, Não, tô brincando. tranquilo. História inspiradora, de fato. Acho que, assim, sua mentalidade, acho que é a chave mesmo. Porque você, pelo que você contou aí, você teve muita oportunidade de ser vítima, mas você fez do limão a limonada, que o brasileiro aí precisa muito das vezes. Mas a minha pergunta é sobre posicionamento. Você consegue definir um tripé, uns pilares, né, do posicionamento? Que a gente falou aqui um pouco sobre posicionamento, mas na sua opinião, qual que seria as 3 principais colunas aí do Eu penso que posicionamento? é confiança. Primeiro confiança, depois escolher quem você quer atender e só atender esse cara. Porque qual é o problema do comerciante, do empresário, seja lá quem, ele quer atender todo mundo. E aí que tá. Quando você começa a nichar quem você quer atender, você se torna uma autoridade. Você fica mais especialista e não generalista. Percebe? Então, o posicionamento está muito ligado a quem você quer atender. Quem você quer atender? Eu montei uma academia agora que eu decidi ter um posicionamento de atender o pessoal mais high ticket. Eu vou pagar um preço por isso. O meu break-even vai demorar um pouco mais, meu payback nem se fala, tá tudo certo. Mas eu defini um posicionamento. Então, logo, uma vez que eu defino um posicionamento, eu escolho quem eu quero atender. Só que isso vai te dar autoridade. Então, assim, se você quer realmente definir um posicionamento, escolha o seu público. Não tente falar com todo mundo. Quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. Show de bola, gente. A salva de palmas. Muito obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Volte sempre. A casa é sempre sua, tá bom? Se quiserem me seguir no Instagram lá, é @LondresMarcos. É isso aí.
Tamo junto. Mais beleza? uma palma aí, gente. Obrigado.